tomar assento. A gente vai entrar agora no momento da palavra. Queria estar compartilhando algo com vocês, sem mais demoras, sem mais delongas, para não demorar. Tá com o meu telefone. Vocês ouviram, né? Eu falei aqui, era só para eles ouvir. Ai, gente. Vamos lá, como a gente tem falado, como eu falei no início a respeito do nosso tema e a importância da gente estar aqui tratando desse assunto, é justamente para destacar a relevância do cristão na sociedade, de como o cristão ele precisa ser luz e sal dentro na sociedade, nas áreas da sociedade. Eu vou girar em torno de uma visão que foi dada por Deus ao Culligan e a mais alguns missionários a respeito da influência que a igreja precisa ter nas 7 esferas da sociedade. Essas áreas são esferas da sociedade, elas são a base de toda a sociedade. Toda a sociedade ela é estruturada em cima dessas esferas, ou dessas áreas de influência. São elas: governo, arte e entretenimento, família, educação, economia, igreja. Esqueci de alguma? Então são áreas onde o cristão ele precisa ser relevante. E aí vem algumas passagens aqui na Bíblia que fala a respeito da relevância do reino. O peso que o reino de Deus tem sobre esses reinos. Fala que essas 7 esferas são como se fossem 7 reinos. Então essas esferas elas são dominadas e têm o seu reinado. Então você vê que toda a sociedade ela é estruturada, ela tem uma força na mídia, tem uma força dentro da área de educação, tem uma força no governo. Porém, a Bíblia diz, lá em Isaías 2:2, o seguinte, a Bíblia fala o seguinte em Isaías: nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será muito mais alto de todos, será elevado acima de todos os outros montes, e o povo de todo o mundo irão até lá para adorar. Então fala que nos últimos dias, o monte da casa do Senhor, ou seja, o monte onde a igreja ela se encontra, ela vai ser mais relevante do que os outros, ela vai estar mais alto do que os outros. Se vocês observaram naquele painel ali de entrada, não sei se vocês observaram, mas eu desenhei alguns montes ali, desenhei um mais alto assim, no meio, aí tem uma cruz, tem uma luz, depois vocês olham lá, tá bem legal. Então, aquilo ali está representando justamente o monte da casa do Senhor, o monte da igreja. Ou seja, ali é onde a gente se encontra como igreja. Por muito tempo, na sociedade, a igreja, ela, depois lá na época ainda dos apóstolos, e quando eu falei aqui da descida do Espírito Santo, e a igreja ela foi avançando e realmente transformando toda a sociedade. Porque Jesus, quando ele veio na Terra, ele não veio simplesmente para salvar. Salvar é a porta de entrada para o reino. Salvar é justamente nos religar de novo à comunhão com o Pai. Então, a salvação ela é a principal tônica, sim, do Evangelho, porque é do Evangelho da salvação, mas para a implementação do reino de Deus. Um reino onde influencia a sociedade como um todo. Então, Jesus, ele quando veio, ele nos religou de novo à comunhão que a gente tinha quando Adão estava no Éden, que é o lugar da presença de Deus. No Éden, você imagina só, Adão ele dando nome aos animais, ele deu nome aos animais e você hoje chama o leão de leão, porque Adão deu o nome de leão ao leão. Olha só. Na verdade, quem criou a criatividade
do leão foi feita por Deus. Toda a variedade de animais, espécies de plantas foi feita por Deus. Mas Deus deu a Adão essa função de dar nome ali. Então ali, Adão ele influenciava toda aquela área. Tanto é que ele deu os nomes e até hoje se fala dos nomes. É uma marca muito mais poderosa do que a Coca-Cola. A Coca-Cola ela recebeu esse nome e se você for observar, durante toda a história da Coca-Cola, ela nunca mudou aquela marca dela. É sempre aquela marca. Onde você vê, está escrito Coca-Cola. Só que a marca de Cristo ela é eterna. Ela é muito mais valorosa que a marca da Coca-Cola. Então você vê a criatividade que Deus deu a Adão e a criatividade que existia lá, ele derramou sobre a humanidade. Então nós vemos pessoas que são atuantes nessas áreas de criatividade, e são áreas de criação de coisa, porque foi derramado sobre nós esse espírito, foi derramado sobre nós esse dom de criar, esse dom de participar daquilo que Deus tem feito. Então, Deus tem feito algo na sociedade que é para transformar e para impactar a sociedade. E Ele conta com cada um de nós para sermos esses agentes. E aí vem a salvação, que vai justamente nos dar esse acesso a, de novo, ter essa influência, como Adão teve essa influência no Jardim do Éden e que perdurou por todo esse tempo. Então, Jesus, ele como segundo Adão, ele vem estabelecer o reino na terra. Quando Jesus ele caminhava, ele falava, é chegado o reino dos céus. Ou seja, onde ele chegava, ele falava, ó, o reino está aqui, o reino está próximo. Muitas vezes ele falava isso, mas ele está dizendo, eu cheguei aqui, eu sou um representante do reino. Sabe a oração que fala, a oração do Pai Nosso, que fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ele veio inaugurar isso, para que a vontade de Deus ela seja feita aqui na terra como ela é no céu. E isso não é para amanhã, isso é para agora. Agora a vontade de Deus ela precisa ser feita assim como é no céu. Agora, Deus ele encarrega cada um de nós de sermos esses agentes. A gente carrega em nós isso. Os princípios lá do Éden, o princípio da criação, ele fala muito de multiplicação, fala muito sobre domínio. Então, Deus deu isso em nós, sobre multiplicar, sobre dominar. Então, ele fala aqui que o reino do Senhor, o reino esse monte do reino de Deus, ele teria domínio sobre os outros reinos. O que aconteceu é que com a era moderna, a era pós-moderna, a igreja, ela foi... A igreja, não a igreja santa imaculada. Quando eu falar igreja aqui, eu estou falando no outro sentido. Não estou falando da igreja santa imaculada, porque essa que somos eu e você, nós permanecemos. Mas Jesus ele não veio aqui implantar o cristianismo. Aliás, ele nunca falou do cristianismo. O cristianismo ele foi criado depois pela sociedade. Vamos colocar assim para encurtar. Mas o cristianismo como religião ele foi instituído depois por homens. Então, o que precisamos viver é o evangelho do reino, que é o que Jesus veio implantar. Então, Jesus, ele chega e inaugura o reino. E onde ele chega, ele causa transformação. Jesus, ele estava andando e ele encontrou a mulher samaritana e ali ele foi tão influente na vida dela, ele falou palavras tão tocantes que transformou ela e ela ali mesmo, ela voltou para a cidade dela e falou a respeito de Cristo e trouxe todo mundo da cidade dela para lá. E eram cidades, eram nações que não se davam bem, os samaritanos. Então, Jesus, ele, quando encontrou com Zaqueu, cobrador de impostos e defraudava nas cobranças dos impostos, Jesus ele é tão influente que faz com que aquele homem sinta vergonha do que ele fazia e ele passa a fazer ao contrário, ele recebe uma transformação. Então, foi assim durante toda a caminhada de Jesus. Jesus ele veio implantando o reino, implantando princípios do reino em toda a terra. E aí, nós vemos na passagem onde Jesus ele envia os 70, e ele envia de 2 em 2, e fala e dá a eles a autoridade para expulsar demônios e para falar do evangelho da salvação. Então, quando vai os 2 em 2, quando eles voltam abismados com o que eles viram, porque eles falavam, até
os demônios se sujeitaram a nós, porque sobre eles foi derramada uma autoridade. Assim como nós, Deus, ele derramou sobre nós essa autoridade para onde quer que a gente vá, a gente possa carregar essa autoridade e ali ser uma referência. A Bíblia fala que a luz, ela torna claro todas as coisas e tudo que a treva, ela não permanece. A treva é a ausência de luz. Quando você acende uma luz, tudo fica claro. E quando Jesus fala, vocês são luz do mundo, é justamente você vai tornar claro todas as coisas do mundo. E aí, com o modernismo e o pós-modernismo, a igreja ela veio perdendo muito dessa faceta de influência nas áreas da sociedade. A gente vê em 1940, mais ou menos, o tal de John alguma coisa, que eu não lembro o nome dele, o sobrenome dele, ele levantou uma bandeira do pragmatismo, onde as igrejas elas não poderiam mais ter influência sobre a educação, que a educação deveria ser de responsabilidade do governo. Então, as escolas que tinham ensinamento religioso não podiam mais ter. Então, isso foi perdendo, a não ser que fosse moldado por uma outra cultura. Então, você vê que a igreja ela deu um passo atrás dentro da área da educação. A outra área, eu cheguei a citar essa frase aqui, quando fala política e religião não se misturam. Aí a igreja foi, é verdade, política e religião não se misturam. E aí a igreja deu mais um passo para trás. E aí você vê os governantes das nações, de modo geral, atraídos por corrupção e por toda sorte de maldade, e isso faz com que o povo sofra. E aí você vê as áreas de entretenimento. As áreas de entretenimento, elas também foram tomadas pelo mundo, por esses reinados, e a igreja também se afastou dali. Então, hoje você vê as pessoas sendo influenciadas por novela, você vê as pessoas... Nós temos uma geração imensa influenciadas por Malhação. Nós temos... Eu não sei o que está hoje aí na linha, nem sei se Malhação ainda existe. Mas existe as gerações estão sendo influenciadas pelas pessoas que estão na mídia. Você vê que as propagandas, os anúncios, todos eles são levando para um lado pejorativo, um lado que vai denigrir a imagem da família, que vai desfazer com a família. Porque a igreja não está sendo voz influente nesses lugares. Então, aonde há luz, ela não vai, as trevas dominam. Então, a igreja ela tem se levantado nessa geração e tem despertado uma geração que eu creio que essa geração que está aqui, que vai avançar em todas essas áreas, que vai ser de fato influente em todas essas áreas para pregoar o reino. A Bíblia diz aqui em Deuteronômio 7, ela diz o seguinte: quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar à terra em breve que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas do que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e você as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados, nem tenham pena delas. Não se una a elas por meio de casamento. Não deem suas filhas em casamento aos filhos dela. Nem tomem as filhas dela como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte: quebrem seus altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas. Cortem os postes de Aserá e queimem seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus.
dentre todos os povos da terra, o Senhor seu Deus os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos antepassados. Por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão de Faraó, rei do Egito. Até aí. Aqui está falando da promessa, e aqui ele fala sobre os 7 povos, sobre 7 nações que eram muito mais poderosas que a nação de Israel. E o que eu estou falando aqui, de repente, de alguma forma vai fazer sentido para você, mas hoje, quando eu falo de sermos influentes na televisão, você deve estar pensando, gente, como vamos ser mais influentes do que uma Globo que domina? Ou como vamos ser influentes na política, tendo partidos numerosos que têm a sua relevância lá no Planalto? De como vamos ser relevantes nas universidades, ou como vamos ser relevantes em áreas que hoje a gente não vê. Mas aqui Deus está falando o seguinte para eles: olha, sabe, esses povos, esses 7 povos, eles são muito mais numerosos que vocês, mas vocês vão dominar lá. Ele está falando que ele vai derramar sobre eles uma unção que vai fazer com que todo aquele jugo seja quebrado e despedaçado. E aí ele fala assim, olha, não façam alianças com esses povos. O que ele está falando aqui? Gente, é algo prático aqui. Quando a gente estiver sendo influente em alguma área da sociedade, a gente não pode fazer aliança com essas áreas. Porque ele fala aqui, ó, se seus filhos se relacionarem com as filhas desse povo, ou seja, se o que você está produzindo, filho fala de fruto. Se o que você está produzindo, onde quer que você esteja, for influenciado por aquilo que está sendo produzido também lá fora ou nesse reino, eles podem ser influenciados a abandonar a Deus. E é o que acontece. Muitas das vezes o cara começa a se envolver com algumas áreas da sociedade e ele vai e se perde. E ele vai e se afasta de Deus. Por quê? Está deixando os princípios para trás. Está deixando de atentar para essa ordenança de não se associar, não fazer alianças. Então, temos que dominar a mídia, temos que dominar o governo, temos que dominar na educação, temos que dominar em todas essas áreas, porque sobre nós está essa ordenança. Porém, nós não podemos fazer alianças com elas. Então, a gente vai estar no meio dessas pessoas, no meio dessa geração, mas influenciando elas. E aí vem aqui, quebrar altares. Existem altares nesses lugares. Altares feitos por idólatras e entregues a demônios, potestades. Só que sobre a igreja, a Bíblia fala sobre isso. A igreja, ela prevalece sobre essas coisas. A Bíblia fala que as portas do inferno, ela não prevalecerão contra a igreja. A igreja, ela precisa avançar, porque é as portas do inferno que não vão prevalecer. Não é as portas da igreja que vão ficar fechadas e a gente vai ficar protegido aqui. Por muito tempo, e às vezes a gente até se sente satisfeito quando vem num culto e é tão maravilhoso, louvor maravilhoso, palavra maravilhosa, ar-condicionado, tudo bonito, legal. Aí quando você vai para fora, a realidade é completamente diferente. Quando Deus ele derramou sobre nós essa unção de sermos sal, de sermos luz, é para carregar os princípios do reino por onde quer que a gente vá. A igreja, na época de Jesus, esse nome, eclésia, ele era dado a pessoas do Império Romano, que eram pessoas que eram selecionadas pelo Império Romano, era chamado de eclésia. Eles eram representantes do Império Romano. Então, eles iam em outras cidades e ali eles apresentavam para aquela sociedade a cultura romana. Porque o governo romano, o Império Romano, ele queria dominar sobre todas as coisas. E ele sabia que era através da influência. E aí ele mandava essas pessoas, que eram como se fossem missionários, a viver no meio de outros povos e ali passar para aquele povo, influenciar aquele povo na cultura dele, na cultura romana. E assim eles conseguiam cada vez mais avançar com o Império Romano. E assim a igreja.
A igreja, a igreja carrega em si princípios do reino. O reino, ele tem o seu dominador do reino, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E existem princípios nesse reino que precisam ser carregados. E aí você vê o reino de Deus, onde para ser o maior tem que ser o menor. É um reino completamente invertido. Os valores que muitas das vezes a gente está acostumado, onde fala você tem que avançar, você tem que ser o melhor, você tem que triunfar. E aí você vê que no reino é justamente ao contrário, você tem que cada vez mais se humilhar diante da presença do Senhor. E aí você se coloca como menor ali. E aí você ali como menor naquele lugar, o Senhor vai te encher como um vaso e vai fazer transbordar. E aí tem aquela passagem da viúva que ela só tinha um tantinho de azeite. E aquele tantinho de azeite foi suficiente para aquele vaso transbordar e ela encher outros vasos. Talvez você nessa noite esteja assim, sentindo que eu não sei como vou ser uma pessoa influente, porque eu sou o menor, eu sou lá o esquecido. Deus quer te usar, Deus quer te levantar. Basta que você se coloque na posição, basta que você fale, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque é interessante a gente vê hoje a sociedade, você olha e você às vezes pensa assim, poxa, não tem mais esperança. A Bíblia fala lá em Isaías que ele fala assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi os céus abertos. O Senhor estava sentado no alto e sublime trono. O que isso quer dizer? Existia uma preocupação naquela época, porque ele foi um rei muito bom e conseguiu estabelecer a paz. Então, quando a gente fala assim, cara, morreu o rei Uzias, e agora? E agora? Os povos vão dominar, vão querer guerrear contra a gente, porque os acordos que ele fez e toda a paz que ele estabeleceu durante aquele todo tempo ia acabar. E agora? E Isaías vê o Senhor sentado no alto e sublime trono. Ou seja, o reino de Deus, ele não se abala. O reino de Deus, ele não é corrompido. O reino de Deus, ele não cede para o que a gente vê hoje aqui. Então, o reino de Deus, ele não é algo que pode ser moldado a uma cultura. Ele não é moldado à cultura em que nós estamos inseridos hoje. E a cultura cultura vem de cultivar, é algo que é cultivado. Então é algo que, para cultivar, você prepara a terra, você planta, você rega. Isso é cultura. Isso se torna uma cultura, aquilo que você está plantando, aquele idioma ou aquele trejeito, aquele modo de vestir, aquilo vai sendo plantado e aquilo ali se torna comum àquelas pessoas que vivem em sociedade e estabelece ali uma cultura. E hoje vivemos não só culturas, mas vivemos subculturas imensas. Existem, dentro da nossa sociedade, existem grupos culturais e existem subgrupos dentro desses grupos, que é muita coisa. Porém, a boa notícia é que a cultura do reino ela não se amolda ou não toma forma dessa cultura mundana. Ela não toma forma da cultura estabelecida por aquele local. A cultura do reino, ela carrega valores e princípios do reino. Princípios que carregam por toda a humanidade, desde a criação. Princípios onde adoramos ao único Deus, único e verdadeiro. Existem culturas onde existem milhões de deuses, milhares de deuses. E foi dentro desse contexto que eu citei no início aqui do nosso encontro, a respeito de Paulo. Paulo estava ali no meio daquela sociedade onde eles viviam uma idolatria de diversos deuses. E ali ele apresentou o Deus único e verdadeiro para aquela sociedade. E ali ele pôde converter a muitos. Então, nessa noite, eu queria... Pode se colocar de pé, como está fazendo uma oração. Você entendesse esse chamado que Deus tem para cada um de nós. Pensa que Deus ele criou o homem para dominar e para multiplicar. Pensa se a sua mão hoje ela não está produzindo nada para o reino.
pensa que talvez seja algo que você precisa se posicionar. É algo que você precisa se colocar na direção, porque Deus ele está pronto para derramar sobre você. Deus ele te chamou para isso, ele te chamou para ser relevante, ele te chamou para ser referência na sociedade. Então, se ele te chamou, ele é fiel e justo para cumprir. Basta que você se coloque na posição, basta que você entenda, Senhor, eu só tenho aquele tantinho de azeite, faz multiplicar. Senhor, eu não sei como eu vou ser influente, eu não sei como eu vou multiplicar, mas o Senhor sabe, porque é Ele que dá o crescimento. E se você está aqui nessa noite, é porque você foi colocado aqui por Deus para receber esse chamamento, esse despertamento. Então, que você se coloque nessa posição, seja na sua escola, seja na sua rua, seja no seu trabalho, onde quer que você esteja, você é um agente de Deus. Nós somos embaixadores de Deus. Nós carregamos em nós a cultura do reino que precisa ser estabelecida nessa sociedade. Porque é através da cultura do reino que as pessoas vão encontrar a salvação que é Cristo, que é a porta de entrada para esse reino. Quando não pregamos a Cristo, as pessoas não vão encontrar essa porta. Ele falou, eu sou a porta. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Ele fala, é através de mim. É através de Jesus a porta do reino. Só que muitas das vezes a gente não está apresentando essa porta para o mundo. O mundo hoje ele está cansado, ele está fadigado, ele vive uma crise de ansiedade como nunca foi vivida antes na nossa era. E ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então se você se encontra cansado nessa noite, se prostra diante do Senhor, se coloque na posição, que o Senhor ele vai te encher, ele vai te erguer, ele vai te fortalecer nesses dias. Ele vai colocar as palavras na sua boca. Ele vai colocar pessoas que vão te procurar, vão ser pessoas que vão te procurar falando o seguinte, cara, eu não sei o que fazer mais da minha vida. E aí você tem a oportunidade de apresentar Cristo, de apresentar para Ele essa porta de entrada para o reino dos céus. Você vai falar, cara, vem viver, vem conhecer o reino. Esse reino que traz vida. Esse reino que te faz triunfar. Para de querer lutar com as suas próprias forças. Para de querer... A gente não é capaz de alcançar nada se não for através de Cristo. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos. Então, se estamos aqui hoje é porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano para a sua vida. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, curvem suas cabeças, orem agora ao Senhor, clamem a Ele, erga a sua voz nessa noite. Diga a Ele o quanto você quer ser usado por Ele. Diga a Ele o quanto você está cansado e fadigado, mas que tu precisas de um renovo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama, Senhor Deus, o Teu Espírito, Senhor Deus, sobre essas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, transborda, Senhor Deus, os corações dessas pessoas, de todos que estão ouvindo, Senhor Deus, essa palavra, Senhor. Tu conhece o coração no íntimo, no escondido. Tu conhece, Senhor Deus, cada lágrima derramada, Pai. Oh, Deus, Tu conhece, Senhor Deus, onde quer que essa pessoa esteja inserida. Oh, Pai, ele pode ser um agente de mudança, um agente de transformação. Aquele que vai, Senhor, colocar em ordem todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, usa, Senhor Deus, cada um que está aqui, Senhor Deus. Cada um, Senhor Deus, onde quer que ele esteja, ele carregue em si a luz e o sal da terra. Oh, Pai, que eles possam ser, Senhor Deus, representantes Teu nessa terra. Pai, em nome de Jesus, porque a oração de Cristo para nós foi que não nos tirasse do mundo, mas que nos guardasse do mal. Guarda, Pai, do mal, Senhor Deus, cada um aqui, Pai. Oh, que eles possam ser influências nesse mundo que jaz no maligno, Pai. Oh, Pai, que haja, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, transformação. Oh, Deus, na vida de cada um aqui. Cremos, Senhor Deus, no poder da Tua palavra, porque foi através da Tua palavra que todas as coisas foram feitas. A partir do nada, era um vazio, era um vácuo. E talvez a nossa vida aqui nessa noite esteja assim, um vazio profundo. Mas é nesse vazio profundo em que Ele diz, haja luz.
Oh, Deus, que haja luz na vida de cada um aqui, Pai. Oh, Deus, se torne claro todas as coisas. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, pairar, Senhor Deus, por sobre essas águas, Senhor, deste coração. E que Teu Espírito venha fazer frutificar vida, 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 vida e vida em abundância, Senhor. Oh, Deus, para que eles possam ser, Senhor Deus, representantes Teus, carregar em si a identidade de Cristo, carregar em si o peso da Tua glória, Senhor. Oh, Deus, nesse mundo, Senhor Deus, jaz corrompido, nesse mundo, Senhor Deus, que tem cada vez mais, Senhor Deus, oh, sendo destruído, Senhor, mas Tu nos colocaste nesse mundo e não nos tiraste, Senhor, mas nos colocaste, Senhor Deus, como representantes Teus, como luzes, Senhor Deus, para fazer nova todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.